Ok. Meus irmãos, está chegando o áudio, beleza aí? Está captando perfeito? Ok. Não está chiando? Ok, meus irmãos. Então vamos. Daqui a pouco começaremos. Testando áudio, testando áudio. Ok, meus queridos, estamos aí. Já vamos iniciar a nossa live. Convide os seus amigos, compartilhe para que eles entrem e possam estar assistindo conosco esta palestra. Muito bem, meus queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a boa noite, na paz do Senhor. Estamos aí iniciando esta live, como já estava programado, e hoje de uma forma diferente. Hoje não se trata de um culto, nós estamos aqui para uma palestra, onde iremos tratar de um assunto muito importante, que é a questão da saúde emocional em tempos de crise. Nós entendemos a necessidade de estarmos abordando esses temas, não somente na atual conjuntura, né? Porque hoje estamos vivendo um período assim totalmente atípico das vidas, mas, na realidade, no dia a dia, é necessário estarmos abordando esses temas. Mas, como nós estamos passando por esse período que tem se agravado esta crise na vida das pessoas, nós resolvemos abordar esse tema e convidamos aqui a Daniele, que é psicóloga e frequenta aqui a nossa igreja também, só que ela não está aqui como membro, ela está como uma psicóloga para tratar desse assunto de forma técnica, e é uma alegria. Eu quero, Daniele, te agradecer pela oportunidade que você nos dá de estar aqui conosco para abordar esse tema, né? Boa noite, na paz do Senhor. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Agradeço a instituição por ter disponibilizado esse momento, principalmente perante o cenário que nós estamos vivenciando, né? Então, falar de saúde emocional, né, em tempos de crise é, sim, um assunto muito importante, principalmente no cenário atual. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês nessa noite. Obviamente que você já lida nessa parte, você está como especialista na neuropsicologia, é isso, né? Isso. Então, apresentando um pouco ela tem a clínica aqui em Fátima do Sul, acho que a maioria, muita gente conhece, né? Uma boa parte conhece. E nós
vemos que você tem lidado já com esse problema já há algum tempo, né? Qual a maior dificuldade que você tem visto aí, antes de abordarmos especificamente o tema para esta noite? Então, na realidade, o que a gente percebe bastante, né, no cenário atual? Nós já vivemos num cenário de muita ansiedade. Né? Então, as pessoas hoje vivem um contexto social dinâmico, né, que gera assim, um fator muito grande de ansiedade. Então, assim, de acordo com a nossa realidade aqui do nosso país, o número de ansiosos, né, o quadro de ansiedade no mundo, ele já está em 18,6 milhões. Né? Então, isso é um número extremamente alto. Então, quando a gente fala de ansiedade, mais potencializado em momentos de crise, em momentos que fogem do nosso controle. Então, o que a gente recebe muito na clínica, né, perante esse momento atual? Os grandes questionamentos, né, que cada indivíduo tem sobre a sua vida, sobre a sua vivência, sobre as suas crenças. E este período ele faz a gente olhar para cada um de nós de uma forma diferente, para olhar para as nossas atitudes, para olhar para o que está dando certo, para o que não está, né? E em muitos a gente tem, né? Porque óbvio, nós não vamos viver ansiosos o resto da vida. A gente tem que tratar, né? E a gente observa da questão da saúde emocional, porque se eu não estiver bem emocionalmente, automaticamente nenhuma área vai estar bem, né? Então, uma coisa interessante, o que é necessário para estar bem com as nossas emoções nesse momento, especificamente, tá? Eu gostaria que você abordasse especificamente, porque, igual no início eu falei, tanto, não é porque nós estamos vivendo a questão do coronavírus, não. No dia a dia, as pessoas são ansiosas. Mas hoje, como você tem visto, o que fazer, afinal, para lidar com essas emoções aí? Então, assim, né, eu gostaria de, primeiramente, trazer uma reflexão assim. Nós vivemos já num país, né, num mundo, como a gente está colocando, de muita ansiedade. E também tem muito a ver com a questão da nossa necessidade de produção. Né? Então, somos seres produtivos e quando, né, de certa forma, há uma interferência nessa capacidade de produzir, isso gera assim, um conflito muito maior. Então, assim, o que a gente pode colocar, né, desse momento que nós estamos vivendo também? De uma hora para outra, os acontecimentos atuais nos levaram a algumas atitudes, a alguns comportamentos que não estavam dentro da nossa rotina. Né? Então, assim, de um dia para outro, nós tivemos que modificar muitas questões. Os nossos hábitos sociais, né? Nós temos uma questão cultural aqui, né, no nosso país, muito calorosa. Então, nós temos o hábito de abraçar, de cumprimentar as pessoas, de estar perto. Então, de uma hora para outra, nós tivemos, de uma certa forma, isso limitado. Né? Então, isso acaba gerando um quadro muito maior de muitas questões e sofrimento emocional. Né? Então, assim, nós temos que olhar no momento a questão também de que, assim, algumas escolhas que nós temos feitos, né, perante todo esse cenário, elas não interferem somente na nossa questão individual. Que hoje a gente percebe essa dificuldade de olhar para esse coletivo. Né? Então, nós temos uma dificuldade de olhar para esse coletivo. Então, essa pandemia ela traz essa necessidade, porque estamos tendo a necessidade de ter ações conjuntas para poder atingir o mesmo objetivo. Né? Então, uma questão também muito importante que nós temos que olhar é o comportamento que nós temos perante essa situação, no aspecto de que assim, nós estamos iguais agora, na mesma posição. Então, não tem branco, não tem negro, não tem ocidental. Nós estamos no mesmo barco, vivenciando a mesma situação. E aí também nos traz a questão de ter uma empatia para com o outro. Né? Então, assim, uma das grandes questões, nós estamos vivenciando isso a nível de mundo desde o final de dezembro, em outro país. Muitos não tinham parado, avaliado que isso em algum momento, poderíamos estar chegando aqui.
Né? Então, assim, a gente vê essa capacidade de olhar para o nosso quadrado, ou de olhar para nós apenas. Quando isso chega na nossa realidade, como está acontecendo agora, isso paralisa. Então, nós estamos vivendo um momento de paralisação. As pessoas têm se paralisado perante não saber como agir. O que eu faço agora? Né? Eu gosto de sair, eu gosto de frequentar a casa dos meus parentes e, de repente, de uma hora para outra, eu tenho que limitar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está... E aí, um dos questionamentos que eu gostaria de deixar aqui também para as pessoas refletirem é: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Né? Então, assim, ainda sabemos usar o nosso tempo sem a finalidade específica do trabalho? Né? E isso é um momento muito importante da gente refletir, porque em muitas questões nós estamos percebendo que as pessoas estão perdidas. O que eu faço agora sem o meu trabalho? Então, assim, sem a minha capacidade produtiva. Né? Então, isso tem gerado muitos conflitos, mas isso é algo que nós temos que nos questionar, não só agora nesse momento de pandemia, mas como um todo. Estamos sabendo dosar o nosso trabalho com a nossa vida pessoal ou não? Né? Então, isso é das grandes questões. Né? Então, assim, e dos pontos principais também é que, assim, a pandemia nos trouxe, esse momento do Covid-19, nos trouxe a questão do toque, da proximidade real, a ausência dessa proximidade real. Mas, quando nós temos essa possibilidade, nós também não estamos vivenciando. Né? Então, assim, nós usamos muito, ficamos muito habitolados hoje no meio tecnológico. Né? Então, hoje nós não ligamos mais para as pessoas, nós mandamos mensagem, nós mandamos, né, vídeos. Claro que isso, né, nos ajuda muito, é muito construtivo, mas entra muito a questão da dosagem. Uma das questões que eu vejo muito no consultório de vários pacientes é a queixa. Né, de muitos não saberem dosar isso. Então, eu chego em casa do meu trabalho, como tem sido administrado o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Né? Então, assim, nós não estamos sabendo conduzir, mas a partir do momento que essa ausência se tornou, né, essa possibilidade real de proximidade, ela se tornou limitada, aí isso mexeu com o nosso equilíbrio emocional. Porque também tem a ver com a nossa capacidade de controle. Né? Nós, como indivíduos, nós temos essa necessidade de estar no controle da situação. E numa situação como nós estamos vivenciando, nós não temos controle. É um dia de cada vez, é uma ação de cada vez, para a gente poder ver os impactos disso, para a gente poder ver como isso vai ser administrado no coletivo. Né? Porque o que hoje está importando é esse coletivo. E aí, quando, né, somos questionados aqui, então, como a gente lida com essas emoções, uma das grandes questões que a gente tem que avaliar é assim: nós precisamos enxergar as possibilidades que esse momento está nos trazendo. Né? Então, assim, Daniele, mas como ver possibilidades no momento tão delicado que nós estamos vivenciando? É importante, sim. Por quê? Porque toda a diversidade que nos acontece, ela traz um ganho e perdas. Né? Ganhos e perdas, nós temos essa construção ao longo da vida, de ganhos e perdas. Então, perante esse cenário, o que eu posso perceber com tudo isso? Né? Falando muito dessa questão da ausência física. Eu estou limitado a ter essa ausência física com os meus familiares, com os meus amigos, no meu trabalho. Então, o que isso não me faz refletir? Né? Então, assim, será que não faz a gente olhar para a valorização, então, dessa presença? Né? Nos faz a gente olhar para essa questão assim, do eu, né? De como eu estou conduzindo. Eu estou conduzindo como? Os meus dias, a minha vida. Né? Porque essa questão do momento, ele está sendo muito delicado para as pessoas, porque nós estamos tendo que vivenciar, né, uma quarentena, vamos dizer assim, que é esse período, né, de isolamento, nesse momento que foi recomendado. E o que muitas pessoas não estão conseguindo administrar, esse momento, ele vai passar. Ele vai passar. É um momento necessário para a preservação, né, do nosso coletivo. Mas isso se torna tão forte, tão angustiante, que muitas pessoas estão em crise emocional, com alto índice de ansiedade, porque simplesmente eu não consigo saber agora o que fazer com esse momento que eu tenho.
porque eu vivo exclusivamente para produzir ali no meu trabalho, que quando eu tenho tempo para vivenciar outras coisas, eu não consigo administrar isso. E essa é uma coisa interessante, que eu estava ouvindo uma pessoa falando essa semana, que após, quando tudo isso passar, muitas coisas vão mudar, muitos conceitos vão mudar, né? Exatamente por tudo que você falou. Porque, às vezes, quando nós temos o tempo, você não valoriza a família, não valoriza estar com os filhos. Quer dizer, aí depois que se restringe esse privilégio que você tem, eu creio que depois que tudo passar vai mudar muita coisa, né? Mas isso tudo, Dani, traz um medo muito grande, sim, não é? Sim. Isso provoca um medo nas pessoas, né? E afinal de contas, o que temos que fazer para lidar com esse medo, né? Porque é algo muito que atinge, parece que involuntariamente, mesmo que você não queira, que você relute, aquilo vai alcançando as pessoas, né? Exatamente. Na realidade, nós estamos falando aí de sentimentos que nós estamos vivenciando, que em algumas situações eles acabam sendo, de certa forma, involuntários, né? Por quê? Nunca vivenciamos o momento que estamos, né, vivenciando. Uma coisa é você poder decidir, não quero sair de casa hoje. Outra coisa é você não poder sair de casa hoje e por um período. Então, isso sim vai mexer internamente, despertar medo, despertar insegurança. O que a gente percebe muito, né, de acordo com as crenças de cada um, nós não vamos entrar nessas particularidades, mas são os questionamentos que surgem, né, voltados à espiritualidade, o que vem, o que eu posso viver, como pode ser. Então, assim, nesse momento, como que nós temos que vivenciar isso? Primeiramente, a gente tem que falar dos nossos sentimentos, né? Nós estamos também, de certa forma, escondendo muito o que a gente sente perante esse mundo de capital que nós vivemos, né? Então, a gente acaba não falando, nós não expressamos, nós temos medo de expressar. Eu tenho medo, às vezes, de expressar para o colega, de expressar para a família, de expressar para o esposo, para a esposa, porque eu tenho receio de como o outro vai receber. Aí a gente entra nas questões do julgamento, né, que o indivíduo tem bastante dificuldade de lidar com os julgamentos, e também a gente entra nas questões de que, assim, vivenciar esse sentimento de medo é necessário. Então, é necessário. Então, assim, hoje eu não estou bem, eu estou com medo perante o cenário político, perante o cenário comercial. Vivencie isso, converse com alguém sobre as suas angústias, né? Então, assim, temos que refletir também o porquê que é tão difícil falar do que nós estamos sentindo. Uma das outras questões que a gente recebe muito no consultório é isso, né? Mas eu quero falar, mas o outro não me ouve. Mas o outro não consegue entender o que eu estou dizendo. Eu não consigo, né, atingir, em muitos momentos, com a minha fala, com a minha vivência, o que eu quero expressar, né? Que também é uma questão muito importante que nós temos que desenvolver, que é a nossa comunicação assertiva, né? Então, assim, às vezes nós não somos tão assertivos na forma como a gente se expressa. E isso acaba desempenhando todo um outro contexto, né? Então, nesse momento de medo, nós temos que tentar administrar da melhor forma que a gente conseguir, sabendo que vivenciar esse sentimento é real, né? Eu tenho medo em muitos momentos, o outro vai ter medo. Eu acho que há pessoas, né, que, principalmente pais, que às vezes não preparam os seus filhos para esses momentos, né? Porque, como você diz, o medo é necessário, né? Até mesmo para que você vá crescendo. Então, parece que há muitos que eles vão protegendo tanto os seus filhos e eles vão crescendo com essa dificuldade. Não sei se você concorda comigo nesse aspecto aí. O que nós percebemos muito quando traz essa questão, né, do preparo, né, vamos dizer, dos filhos, uma questão muito importante que a gente tem avaliado e tem percebido no contexto, temos, de certa forma, nós estamos vivenciando um momento assim diferente, né? Então, a educação tem passado por um processo diferente, os jovens vivenciam as emoções de uma forma muito diferente de hoje, até por esse avanço tecnológico. E nós podemos dizer, sim,
que muitas questões, né, do preparo emocional, porque a gente se preocupa muito, às vezes, com o conhecimento técnico, né? Então, vamos trabalhar para poder proporcionar para esse filho um conhecimento técnico. Uma boa escola, né, uma boa graduação, um bom curso, e assim sucessivamente. Mas também vamos trazer a reflexão assim, será que temos preparado e trabalhado essa parte emocional? E quando a gente fala de trabalhar, a gente tem que entender que, assim, que cada família tem seu contexto, tem a sua realidade. E não tem, né, eu coloco muito isso na clínica, usando o termo popular, é que assim, não tem uma receita de bolo, né, que eu vou seguir e vai dar certo. Então, às vezes, os pais colocam muito essa necessidade, olha, mas o que eu faço perante isso? Né, e eu sempre coloco, olha, nós não temos uma receita que vai se aplicar para todos. Entra muito a questão de eu ter o diálogo, então, assim, isso é muito importante. Né? Trabalhar esse diálogo, principalmente nas gerações que nós estamos tendo. Né? Então, nós temos uma grande liberdade em alguns fatores, mas nós estamos criando um distanciamento emocional dentro da nossa casa. Então, nós temos que olhar para isso, porque esse distanciamento emocional ele vai influenciar no perfil adulto que eu serei depois, porque, né, nós somos uma construção das nossas experiências. E o nosso contexto familiar é o primeiro contato social que nós somos inseridos. Depois vem a escola, depois vem os outros meios. Então, nós temos que olhar para esse caminho e avaliar, assim, que caminho nós estamos seguindo. Né? Mais uma vez, trazendo a reflexão, que não tem como não ligarmos essa questão. Estamos muito preocupados em produzir, em trazer, mas estamos, em algumas situações, deixando a parte emocional, o carinho, o afeto, o cuidado, nós estamos, às vezes, se perdendo em todas essas questões, não sabendo como conduzir. Né? E o que a gente também ouve, né, no contexto clínico, também do outro lado, que é os adolescentes, é essa ausência. Né? Então, assim, em muitos momentos, ter o celular tal, ter a roupa tal, é importante, sim, porque aí entramos numa questão midiática, né, do consumismo. Mas uma das grandes questões é, nós não conversamos, nós não temos tempo, e isso a gente tem que olhar. Então, assim, nessa situação atual, que nós estamos sendo colocados a ficar em casa, como eu estou conduzindo esse tempo? Uma das coisas que chegou para mim essa semana é, eu não sei como conduzir o tempo que eu estou tendo. Né? Eu não sei. E isso é um questionamento muito importante. Não estamos sabendo conduzir além de uma produção voltada ao trabalho. Né? Então, temos que nos questionar. Porque aí a grande questão, em tudo que nós vamos construindo, é a gente tentar chegar a um equilíbrio, não é a uma perfeição. Então, quando a gente fala de educação, aí, de filhos, nós não estamos colocando uma perfeição, nós estamos colocando um equilíbrio, a necessidade de buscar esse equilíbrio. É fácil, é simples? Não. De acordo com a realidade de cada pai, com a bagagem emocional de cada indivíduo, nós vamos construindo isso. Mas dos fatores que eu coloco como principal é dialogar, conversar, expor, falar do que estamos sentindo, para que o outro compreenda e para que a gente possa, dessa forma, conseguir construir um caminho juntos, como família e como indivíduo mesmo. Antes que a gente passe para um outro ponto aqui, eu quero passar aos nossos irmãos, aos amigos que estão acompanhando, se tiver alguma pergunta aí, depois você pode comentar na live e aí, dentro da possibilidade do tempo, a Dani estará respondendo, tá ok? Você pode fazer pergunta, a nossa irmã Chayenne está aqui, ela vai depois estar passando e no final nós estaremos aí respondendo na medida do possível. Outra questão que a gente vê é como lidar com o isolamento e as informações, porque, inclusive, até uma pessoa colocou aqui, a Joana, um abraço, uma Joana, ela disse como explicar corretamente para os filhos, a situação. Todos já estão entrando nessa crise emocional. Imagine uma criança, né? Por exemplo, meus netos, né? Eu estou sem ver meus netos já há uma semana, estou só vendo por vídeo. Então,
minha neta me pedindo, e outros assim. E aí, como é que eles vão lidar com isso, né? Como é que pode ajudar as crianças a explicar para eles, né? Porque eles não devem ter esse contato com os avós, ou até mesmo com os tios, enfim. Como pode ajudar nisso aí, né? E também, aproveitando, falar desse isolamento e dessas informações que, por sinal, nós somos bombardeados por tanta informação que você fica sem saber o que fazer, né? Como lidar com tudo isso? Então, vamos começar falando primeiramente dessa questão, né, do isolamento. Então, assim, primeiramente, também gostaria de pontuar, conforme já no decorrer da nossa conversa, que essa questão do isolamento, ela está extremamente ligada a uma cota de angústia também. Por quê? Né? Porque nós somos seres que necessitamos dessa interação social. Mesmo que, em muitos momentos, nós acabamos conduzindo mais para um individualismo, para que essa interação não aconteça, né? Então, assim, nós fazemos, a partir do momento que nós convivemos dentro do nosso contexto familiar, isso é uma interação, dentro do meu ambiente de trabalho é uma interação, dentro da instituição religiosa que eu faço parte, do clube, nós estamos interagindo constantemente com as pessoas. E também olhar para essa questão do isolamento nos faz refletir o seguinte: nós precisamos assim que aceitar esse período de uma forma mais leve possível, que é o grande desafio, né? Então, assim, Daniele, mas não é simples. Não, realmente não é simples. Por isso que a gente coloca que nós temos que tentar, na medida do possível, administrar as nossas emoções. Por quê? Porque é nesse período de isolamento que nós ficamos, de uma certa forma, com uma fragilidade maior, né? Porque, como, né, foi colocado, eu acabo sendo privado do contato físico. Então, eu não posso pegar o carro e ir lá. Pela minha consciência, pela minha responsabilidade, então eu acabo sendo privado desse contato físico. Então, de certa forma, o que a gente pode perceber? É algo provisório. Então, eu tenho falado muito isso, né, no contexto da clínica. É algo provisório. Nós não estamos falando de algo definitivo. Vamos focar nisso, que é uma fase, que é uma etapa, e que isso vai passar. E que quanto mais rápido nós conseguirmos administrar esse momento mais turbulento, vamos usar assim, de certa forma, mais rápido nós vamos conseguir voltar às nossas rotinas. Isso também nos traz o sentimento muito forte de olhar para esse coletivo agora. Então, assim, porque eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para esse contexto como um todo, porque aqui, em Fátima, nós estamos tendo as medidas. Na outra cidade também está tendo. A nível, né, de Brasil, estamos todos tendo. Então, assim, olhar para esse isolamento com possibilidades. Então, assim, neste período que eu estou sendo privada, né, de certa forma, de algumas coisas, principalmente dessa interação, talvez do trabalho mesmo, que muitos lugares, né, não estão em funcionamento no momento, quais são as possibilidades que eu posso ter? Né, dentro de casa, o que eu posso fazer com esse tempo disponível? Né, eu posso conversar mais com os meus filhos, eu posso assistir um filme, eu posso fazer alguma brincadeira, o que eu posso? Né, o que eu posso fazer? Então, assim, de certa forma, nós ficamos habitolados na questão tecnológica, que nós deixamos de usar e de criar coisas novas. Nós deixamos de usar a nossa criatividade, porque hoje é muito mais fácil, às vezes, eu vou ali e vou pesquisar, e tem tudo ali. Né? Então, assim, eu estou desenvolvendo o meu nível criativo? Em muitos momentos, não. Né? Nós estamos perdendo nessa parte cognitiva, falando, porque em muitos momentos nós não estamos desenvolvendo, não estamos criando. Porque em muitos momentos muitas coisas já estão prontas. Claro, mais uma vez, que nós temos que valorizar todo o avanço tecnológico que nós estamos tendo. É por ele que nós estamos aqui hoje. Mas nós também temos que olhar essa questão do equilíbrio, de como estamos sendo conduzido isso. Né? E quando é colocada essa questão das crianças, né? Então, a gente tem que tentar administrar da seguinte forma. Nós, como adultos, nós temos uma consciência para lidar com esse real, por mais dolorido que seja. Nós temos essa consciência. As crianças, nós não vamos esconder delas o que está acontecendo.
Nós vamos tentar trazer para elas, de uma forma mais leve, mais tranquila, quando eu falo nas palavras, esse momento. Né? Tentar explicar de uma forma mais lúdica esse momento, que é um momento, né, que nós estamos precisando ficar mais em casa, acolhidos, mas que nós podemos fazer outras coisas, que nós podemos desenvolver outras coisas. Então usar esse tempo com os filhos para olhar para essa construção de proximidade também. Né? E do jeito deles, né, da forma deles, eles entendem o que a gente quer colocar. Quando a gente coloca que, olha, no momento nós não vamos poder sair, porque lá fora está tendo, assim, né, podemos usar, sim, a palavra um vírus, mas o que é um vírus? Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais leve, então nós temos que se cuidar. Né? Então, de uma forma lúdica, eu consigo explicar isso para eles. Claro que isso vai gerar ansiedade neles, sim, porque vamos deixar as crianças, vamos dizer assim, em casa, né? Então, mas eu quero ir no parque. Não, mas ir no parque no momento não é possível. Mas eu quero ir tomar um sorvete. Não, mas no momento não é possível. Então, mas o que é possível? Então, não vamos olhar para o que não é possível, vamos olhar para o que é possível no momento. Não, filho, olha, não é possível no momento ir para a escola, porque nós precisamos cuidar de você, dos colegas, mas é possível isso. Vamos fazer isso com a mãe, vamos fazer isso com os irmãos. Então, acredito que isso pode ser um caminho mais lúdico da gente tentar conduzir. Né? E quando a gente fala das informações, nós estamos colocando assim, nós estamos sendo diariamente bombardeados de informações. Essa é a palavra, real. Muitas delas não são reais. Então, nós temos que aprender a filtrar. Né? Eu uso muito esse termo, né, no contexto clínico. Vamos filtrar. Porque quando nós não filtramos, nós se encharcamos. E aí a gente fica que nem uma esponja. Né? Então, todo esse excesso que está sendo colocado, ele fica em nós. Né? Então, assim, nós temos, sim, que nos informar? Sim. Procure, né, durante o dia, de manhã, no final da tarde, se informar de como que estão ali o cenário, de como estão as coisas, para que você também tenha conhecimento de como pode lidar, de como pode auxiliar. Mas cuidado, as redes sociais mesmo, tem necessidade de compartilharmos tantas e tantas coisas nas redes sociais? Né? Temos que olhar para o que está sendo compartilhado. Então, às vezes, eu recebo algo que eu nem sei se é real, é automático, nós estamos no automático. Eu clico ali para compartilhar. Eu não sei se aquela mensagem, se aquela informação tem fundamento. Nós estamos, em muitos momentos, compartilhando coisas que nós não sabemos se é reais, num mecanismo automático. Tanto que, às vezes, quando a gente vai questionar em algum momento, as pessoas nos colocam assim, mas eu não sei se é verdade, eu não sei se é real. Então, se eu não tenho, né, a veracidade dessa informação, por que eu estou compartilhando? Vamos filtrar nesse momento de angústia que as pessoas estão vivenciando por toda essa questão. Vamos tentar compartilhar coisas mais leves, né? Vamos tentar compartilhar coisas boas, ideias, olha, né, para as mamães aí. Vamos compartilhar, olha, eu estou em casa e eu estou fazendo assim com os meus filhos, tem dado certo. Isso é uma ideia bacana da gente compartilhar. Olha, no momento eu não estou no trabalho fisicamente, mas eu tenho feito trabalho de casa dessa forma, porque hoje a tecnologia facilita, em muitos momentos, a gente fazer muitas questões, né, do nosso trabalho em casa. Então, vamos compartilhar ideias que sejam produtivas e que possam nos auxiliar nesse momento. Essa questão da informação aí que você falou, principalmente parece que nós somos propensos a só compartilhar coisas ruins, né? Você pode observar dos vários grupos, raras são as pessoas que compartilham uma mensagem de esperança, de fé. A maioria só desgraça. E isso é lamentável, né? Eu tenho até instruído alguns irmãos nos grupos, pessoas da nossa denominação, exatamente para isso, que cuidem, porque fake news está alastrada, né? Está alastrada. E aí, voltando só um pouquinho à questão dos filhos, eu achei interessante, a gente vê algumas coisas, aí é bom falar, de uma família aqui da cidade, agora, e ele sempre está postando os vídeos no Face. O que ele está fazendo com os filhos? Fazendo aquela amarelinha, né? Aquela brincadeira de criança, quer dizer, tipo exercício. Então, isso são coisas que
para as crianças hoje, muitos nem conhecem. Brincar de bolita, bolinha de gude. Ninguém nem sabe o que é isso. Pegar um estilingue para ficar acertando a latinha, não matar passarinho, mas ninguém sabe nem o que é isso. Né? O Alessandro já ele ficou ali porque ele matava passarinho. Ficou rindo ali, né, Alessandro? Ele gostava, mas não é para matar passarinho, não. É a forma de você ensinar os seus filhos, né? Brincar de bola, né? De casa ali mesmo. Então, muitos, pela questão da tecnologia, eles estão perdendo o tempo, voltando ao que você falou, que é tão necessário, né? Que parece que ficamos automatizados, né? Então, ali, tudo... Eu saio de manhã, vou para tal lugar, venho aqui, parece que é tudo automático. Exatamente. Esse é um dos fatores muito importantes, muito pertinente a colocação. Ficamos no automático. E nesse ficar no automático, eu não consigo, em muitos momentos, perceber ao meu redor. Então, assim, nós ouvimos em muitas situações, quando nós trabalhamos com família, com contexto familiar, quando nós fazemos algumas pontuações, a gente percebe muito essa questão de que, assim, mas eu não imaginava que fosse assim, eu não me enxergava assim. Sim. Né? E não é, em muitos momentos, para causar um sentimento de culpa, mas é para fazer o despertar. Precisamos despertar para olhar algumas questões. Então, assim, é muito bacana nós termos todo o avanço tecnológico que nós temos e poder usar a nosso favor, sim. Mas em que momento nós estamos tirando um tempo para resgatar muitas questões que são positivas ali de trás, vamos dizer, do passado? Às vezes nós fazemos um mecanismo, como ser humano, de valorizar apenas essa construção atual. E nós temos que olhar que o que nós temos hoje é uma construção de todo o tempo, de anos atrás. Então, quando é colocado assim, brincar de amarelinha, né? Sim, realmente digamos assim, a geração atual não vai saber o que é isso, né? Não vai saber. Brincar de bolita. Não vai saber. Então, assim, tem brincadeiras, tem situações que eu posso resgatar. Por que não resgatar? Por que não mostrar para o meu filho, para a minha filha, olha, era assim que era comigo, né? Então, assim, às vezes a gente vai pelo um mecanismo de que, assim, mas era lá na tua época, isso não tem valor. Nós temos que valorizar toda a construção. Né? Então, assim, então era assim lá. Sim, era assim. Hoje é dessa forma. É dessa forma porque houve todo um avanço. Temos muitas coisas boas, né? Nós temos que aprender sempre também coloco muito isso e uso muito esse termo. Temos muitas coisas boas que foi nos passado e vamos trazer isso. O que não foi bom, o que não nos agregou, o que possa ter causado sofrimento, vamos aprender a administrar isso e a construir de uma forma diferente. Mas o porquê não trazer as coisas que são boas, as coisas construtivas, né? Mas aí eu também questiono, e não vamos entrar, mas a gente também tem que questionar o perfil de contexto familiar que nós estamos construindo. Né? Isso já é assunto para uma outra live, né? Mas que perfil estamos construindo, né? Então, assim, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas individualidades, com seus valores, mas temos que olhar para essa construção, porque estamos tendo impacto nessa construção, né? Então, eu sou como adulta vamos dizer, uma junção de tudo que foi me passado, de tudo que foi me agregado. Né? Então, assim, temos que olhar para isso com bastante importância. Então, todo esse momento, né, do atual da pandemia, isso nos faz olhar para todas essas questões. Eu gostaria de deixar muito forte isso. Vamos olhar o que tem por trás de tudo isso. O que tem, né, além, vamos dizer, de toda essa situação de muita limitação que nós estamos tendo que vivenciar. Muito bem. Nós temos uma outra questão, a necessidade de viver o coletivo nesse momento. Né? Porque parece, se você for analisar, que é impossível. Não é? Qual a necessidade? É necessário viver o coletivo nesse momento? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, depois nós teremos aqui algumas outras coisas. Realmente é uma grande questão, né? Então, assim, realmente nós precisamos pensar nesse coletivo, né? E aí entra a questão, sim,
nós precisamos pensar nesse coletivo, porque nós estamos caminhando para o mesmo horizonte nesse momento. E estamos tendo tanta dificuldade de olhar para esse coletivo, de certa forma, pela questão da individualidade, né? Então, todo esse contexto, todo esse cenário que nós estamos falando um pouquinho aqui, principalmente voltado à individualidade, faz com que, em muitos momentos, a gente não olhe para esse coletivo, para o sentimento das pessoas. Nós até ouvimos muito na mídia, né, a questão, mas precisamos ter empatia, né, com o outro. Mas o que é ter empatia com o outro? Né? Ter empatia com o outro, será que não é eu olhar com carinho para a situação que nós estamos vivenciando? Né? Tanto que estamos vivenciando aí um bombardeio de informações, de várias situações, de cada um pensando de uma forma, que isso também é construtivo, porque nós, né, temos, sim, essa construção individual de pensamentos e sentimentos diferentes, mas a grande questão é, nesse momento, nós não conseguiremos chegar a um senso comum, a um objetivo, se nós não olharmos esse coletivo. Então, se eu pensar em agir somente pelo meu foco, eu vou estar prejudicando outras pessoas. E quando eu falo desse coletivo, será que algumas pessoas estão conseguindo enxergar assim? A empresa parou, né, automaticamente, muitas empresas pararam, automaticamente nós vamos olhar para a seguinte questão. Será que o empregador consegue perceber que ele não consegue manter a empresa dele sem o funcionário? Será que o funcionário consegue perceber que, sem a empresa funcionando, o empregador não consegue manter o seu salário e não consegue muitas coisas? Né? Então, aqui não estou aqui defendendo, né, se abre ou se fecha, nada. Estou aqui defendendo essa questão de olhar para esse coletivo. Né? Então, quando a gente consegue perceber que o empresário é importante, que o funcionário é importante, né, que eu sou importante, que a minha atitude é importante, eu estou falando disso a nível de mundo. Eu estou falando disso a nível social, porque nós vivemos numa sociedade. Então, às vezes, nós ouvimos muito perante esse comportamento que nós estamos, às vezes, muito individualista, mas a minha ação não vai influenciar o outro, ou eu não quero saber do outro. Mas, nesse momento, será que realmente a gente não quer saber do outro? Porque aí nós estamos vivendo que uma cadeia. Né? Agora eu estou conseguindo perceber que, se eu fecho, o outro não funciona, o outro não me traz matéria-prima, o outro, e assim sucessivamente. Eu consigo perceber esse ciclo que é real e que é coletivo, não é individual. É um ciclo natural que nós não percebemos, né? Porque as coisas vão acontecendo naturalmente e nós não percebemos que, para chegar esse copo aqui, sim, em nossas mãos, por onde ele passou. Sim. Né? É uma coisa muito interessante. Agora, tem uma questão aqui, Dani, que mandaram o seguinte, eu vou ler aqui. Li em uma reportagem que, na cidade epicentro da pandemia na China, dobrou o número de pedidos de divórcios nesse período de quarentena. O quanto esse isolamento pode trazer à tona a fragilidade das relações e como as pessoas podem lidar para trabalhar nessas dificuldades nesse período? Pois é uma pergunta bem interessante, porque nós estamos vendo também na mídia, né, e nos atos da vida, correndo muito, né, às vezes, as piadinhas em relação a esse assunto, né? Estou em isolamento com a minha esposa, com o meu esposo, né, e não estou dando conta, enfim. Uma das coisas que eu gostaria de trazer nesse assunto, né, é assim, o contato diário, né, que um relacionamento traz, um contato praticamente permanente, quando a gente fala ali de isolamento, né, ele nos faz perceber muitas coisas. E o que eu tenho percebido, falando muito forte dessa semana, é que, em muitos momentos, eu não quero perceber. E por isso que eu tenho tanta dificuldade. Então, assim, por que às vezes eu foco tanto no meu trabalho, em questões externas? Às vezes por um mecanismo de fuga, para não olhar para o meu interno ali, para o meu relacionamento. Então, nesse período de isolamento, vamos dizer assim, eu estou ali o dia inteiro com o meu esposo, né?
Não poder, ele não está trabalhando, eu não estou trabalhando. De certa forma, isso traz uma proximidade muito maior para eu perceber algumas coisas. Então, eu percebo que tem muito a ver com esse sentimento e esse olhar do outro. Então, eu passo a olhar o outro mais de perto, nessa proximidade, né? Então, esse isolamento está trazendo isso. E aí, quando ela coloca assim, que tem trazido, né, um número maior de divórcios, enfim. Quando traz essa questão, nós temos que olhar para a seguinte situação. O que tem acontecido que, às vezes, me impede de ter uma boa convivência ali nesse ambiente, com o meu parceiro ou com a minha parceira. Às vezes, eu vou camuflando algumas questões. Nós fazemos muito isso, né? Por quê? Porque não é porque eu não quero, é porque, às vezes, eu não consigo olhar. Porque me dói olhar. Me dói olhar que eu vou ter que mexer no meu contexto conjugal, porque tem alguma coisa que não está legal. Então, nesse período de isolamento, as coisas, mais uma vez falando, as coisas ficam potencializadas. Então, algo que eu vejo ali durante o dia, durante a minha rotina, durante o meu automático ali, né, como a gente está colocando, saio, trabalho, chego. Em muitos momentos eu falo assim, eu estou vendo isso, mas deixa isso lá. Deixa isso quieto, né? Nesse período de isolamento, eu estou em casa. Então, eu acordo, estou ali, ele está ali, nós vamos conversar. Muitos casais têm dificuldade de comunicação, né? Eles não conseguem ter uma boa comunicação. E aí? Então, nesse período, as coisas ficam mais evidentes. Não é só nesse período, é nessa proximidade, vamos dizer, intensiva, vamos dizer assim, né? Uma proximidade intensiva. Porque, perante esse contexto social, é muito natural. Às vezes a esposa está chegando em casa, o esposo está saindo. Então, eu tenho pouco contato. Então, o pouco contato que eu tenho, em muitas situações, eu vou tornar aquilo prazeroso. Então, eu vou olhar para as coisas boas ali. Essa intensidade maior de proximidade faz eu olhar justamente para as coisas que talvez não sejam tão boas assim. E as pessoas tinham que aproveitar, ao contrário, né? Aproveitar esta proximidade, até, se tiver algumas questões, para que resolva. Sim. Né? Não chegar ao ponto de acordo com a reportagem que aqui foi até a Evelyn que mandou esse questionamento, aconteceu ali na China. Né? Mas eu creio que, se cada um de nós observarmos aquilo que devemos, as atitudes que devemos tomar durante o dia a dia, nós vamos tirar proveito de todas as situações, em todas as crises, nós vamos conseguir ter uma saúde, uma boa saúde emocional, né? Nosso tempo já está esgotando e nós queremos aqui te agradecer, tá? Eu creio que não vai ser a primeira, não. Não vai ser a última, melhor, a última live, não. Vai ser a primeira de muitas, tá? Se você, assim, dentro das suas possibilidades, nós estamos aí criamos um canal no YouTube e vamos passar essas informações. Eu creio que é de grande relevância hoje para todas as famílias. Eu quero daqui deixar com você a oportunidade para você fazer as considerações finais, aquilo que você quiser, tá? Nós temos aí algum tempo, tá ok? Fique à vontade. Eu agradeço bastante, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa questão da saúde emocional. Nós olhamos muito para o físico, né, e fico feliz de saber que, apesar de toda essa situação, nós estamos construindo, não só nesse momento, mas de uma forma geral, um olhar diferenciado para essa parte emocional também, porque nós somos essa construção, né, do físico e do emocional. Tanto que muitas questões, né, psicossomáticas são de fundo emocional. Né? Então, eu gostaria de pontuar primeiramente isso. Temos que olhar e cuidar do nosso físico. Isso nós já fazemos com muita, vamos dizer, mais naturalidade. Mas ainda temos, às vezes, um pouco de dificuldade de reconhecer que precisamos, sim, cuidar do nosso interno, das nossas emoções, das nossas dificuldades. Eu costumo colocar muito que uma relação, seja ela conjugal, de trabalho ou social, em muitos momentos a questão assim não é difícil conviver com as pessoas.
O que se torna difícil, em muitos momentos, é lidar com as dificuldades que cada um traz nesse coletivo. Então, eu trago as minhas dificuldades perante a minha bagagem, o outro traz a dele, e isso é uma construção. Então, a partir do momento que eu consigo perceber e tentar administrar isso, isso se torna mais leve, né? Então, eu também gostaria de colocar que é nas grandes crises que a gente tem as possibilidades de crescimento e desenvolvimento, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, e não, então vamos usar assim, essa crise atual, essa pandemia, vamos tentar olhar, né, para o que ela pode deixar de positivo, principalmente nesse desenvolvimento pessoal de cada um, né? O que eu consegui perceber com tudo isso? E temos, às vezes, um mecanismo, principalmente de estar muito nesse automático, de, às vezes, perceber muitas coisas, mas não agir, né? E aí eu vou deixando, eu vou protelando por muitos fatores. Então, assim, eu convido vocês a olharem para o que não está bem e agir. E buscar suporte, buscar auxílio, né? E buscar olhar para essas questões, né? Porque nós não estamos falando sobre mim, sobre você, nós estamos falando sobre nós, sobre todo esse contexto, né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade, espero que tenha contribuído de alguma forma para as pessoas que estão participando, para as pessoas que, né, estiveram presentes. Estou à disposição para qualquer coisa que eu possa auxiliar nesse processo aí da saúde emocional, né, desse interno. Eu me coloco à disposição e agradeço. Muito obrigado, Dani. Eu quero aqui, no encerramento, agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que estiveram nos acompanhando, que estiveram conosco, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecer aqui o Alessandro, o Carlos e a Chayenne, que estão nos dando apoio na área técnica. Deus abençoe grandemente as nossas vidas. E continuaremos, não é, firmados, acima de tudo, na palavra de Deus, né? Temos lutas, temos problemas, mas vamos vencer em nome de Jesus, né? Então, eu quero convidá-los para, no domingo, 9 da manhã, nós estaremos aqui com uma outra live, mas aí será o comentário da Escola Bíblica Dominical, tá? Estaremos aqui no comentário da Escola Bíblica Dominical. E à noite, 19 horas, teremos a transmissão do culto aqui diretamente do nosso templo. Portanto, compartilhe com seus amigos e vamos juntos, tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite na paz do Senhor Jesus.